Fala, galera do Brasil, como é que vocês estão? Beleza? Vamos que vamos, Brasil. Eu vou arrumar o cabelinho aqui. Vamos falar, vai ser um pouco rápido hoje, gente, porque eu tenho recebido muitas mensagens das pessoas para eu comentar essa decisão de ontem do Supremo, na verdade, decisão de terça-feira. Hoje é quarta-feira, dia 28. E por isso eu vou ser rápido, porque eu quero voltar a esse assunto. Eu prometo que eu volto a esse assunto com mais calma. Tenho um compromisso agora, mas como o pessoal está desesperado, professor, o que aconteceu? Mudou a Constituição, comenta isso, e esse é um tema que eu quero inserir na nova edição do nosso esquematizado. Aliás, eu vou ainda desenvolver melhor esse assunto, quero ler. Eu hoje vou falar rapidamente da questão, mas eu quero ler com calma outros aspectos, vou separar aqui outros aspectos. Quero ler a portaria do ministro da Justiça e ler com calma. E vou pedir para vocês, então, anotarem a questão que está em jogo aqui. O que está acontecendo? Eu estou precisando de um assistente aqui. Galera, é o seguinte, foi noticiado no Conjuro, exatamente, deixa eu abrir aqui, ó. A seguinte frase: primeira turma do Supremo autoriza extradição de brasileira nata acusado de homicídio. Então esta foi a história. E a gente sabe que o brasileiro, nenhum brasileiro será extraditado, salvo naturalizado. Então, em regra, o brasileiro nato não pode ser extraditado. Essa é uma questão explícita no artigo 5º, 51. Vamos repetir: nenhum brasileiro será extraditado, salvo naturalizado. 5º, 51. Então, o que eu concluo é que o brasileiro nato não pode ser extraditado. Esta é uma regra que está correta, esta é uma regra que ainda persiste, esta é uma regra que tem que ser observada. Esta é a regra para ser adotada no concurso público, regra geral, 5º, 51, não há a menor dúvida sobre esta questão. O que aconteceu no caso concreto envolvendo aí esta situação? Houve já a impetração de um mandado de segurança discutindo essa questão no Supremo, julgado em 2016, e ali se conta, que houve um ato do ministro da Justiça que declarou a perda da nacionalidade desta brasileira nata. Então, muito cuidado, gente. O que a gente tem que saber é que existe um ato do ministro da Justiça, que é quem tem competência para fazer isso, declarando a perda da nacionalidade desta pessoa. Então, o que fique claro, a situação concreta que envolveu esse pedido de extradição envolveu o pedido de extradição de uma brasileira nata, mas que teve a sua nacionalidade declarada perdida pelo Estado brasileiro. Quando se julgou a extradição ontem, esta moça, por um ato do ministro da Justiça, não tinha mais nacionalidade brasileira, não era mais nacional brasileira, por um ato do Estado brasileiro, como manda a lei. Então, muito cuidado, se começarem a falar por aí que é possível extradição de brasileiro nato, tá errado, isso não é certo. 5º, 51, não há a menor dúvida. O que aconteceu é que essa moça, para a legislação brasileira, para o Estado brasileiro, não era mais brasileiro nato. E eu vou explicar por quê. Vamos explicar. Bom, eu vou voltar ainda para que a gente possa falar desse assunto de nacionalidade. Eu ainda vou ler mais um pouco sobre o assunto. Eu tô falando correndo que eu comecei a escutar um monte de besteira por aí e a gente não pode errar. E eu vou colocar isso na nova edição. Vamos explicar direitinho na nova edição para não ter erro, galera. Então, o que está acontecendo? Esta moça, ela foi para os Estados Unidos. Deixa eu pegar a história dela aqui, ó. Foi lá para os Estados Unidos e ela se envolveu, com um moço, não vou falar o nome dele, e ela casou em 1990 com este moço lá nos Estados Unidos. E obteve, em razão do casamento, o Green Card. Green Card que todo mundo sonha em morar nos Estados Unidos para conseguir o tal Green Card. Ela obteve o Green Card em 1990. E, veja, em 1999, portanto, 9 anos depois do casamento, ela requereu a nacionalidade norte-americana.
Então veja, em 1990 casou, 9 anos depois requereu a nacionalidade norte-americana, 9 anos depois. Já tinha o green card desde 1990, já tinha o green card. E aí, ela declarou nesse momento para os Estados Unidos, aspas, que renuncia e declarou renunciar e abjurar fidelidade a qualquer Estado ou soberania, por uma questão da decisão envolvendo do ato norte-americano. E, portanto, em 1999, ela adquiriu a nacionalidade norte-americana, em 1999. Então, vejam, desde 1990, em razão do Green Card, ela já podia morar nos Estados Unidos, já podia exercer as atividades nos Estados Unidos. O Green Card garante a ela, desde 1990, a permanência no solo norte-americano e a possibilidade de trabalhar naquele país. Então veja, o Green Card já lhe dava todas as possibilidades de continuar. O que a nacionalidade, 9 anos depois, iria lhe assegurar, ele assegurou o vínculo jurídico-político ligando ela e o Estado norte-americano. Agora, os requisitos de permanecer, trabalhar, ela já tinha em razão do Green Card. Percebam? Muito bem. Então, o que a gente tem que ler? Tem que ler o artigo 12, parágrafo 4º da Constituição. Vamos ler com calma, anotem aí, porque esse é um tema que está na moda. Galera, o Hudson já anotou. 12, parágrafo 4º. Será declarada a perda da nacionalidade do brasileiro que, inciso 1, tiver cancelada a sua naturalização. Não é o caso. O brasileiro que tiver cancelada a sua naturalização é caso de brasileiro naturalizado. Cancelado, naturalização. Agora, o que interessa é 12, parágrafo 4º, inciso 2. Será declarada a perda da nacionalidade daquele brasileiro que adquiriu outra nacionalidade. Então veja, você brasileiro adquiriu outra nacionalidade, a regra é que você perde a brasileira. Brasileiro nato perde? Perde. Adquiriu outra nacionalidade, o brasileiro nato perde a nacionalidade. Ele adquiriu outra nacionalidade e tem por uma vontade própria. E o Constituinte estabeleceu 2 exceções em que ele, salvo, veja, ele pode adquirir outra e não perder. Eu, professor Pedro Lenza, adquiri outra nacionalidade. Eu sou brasileiro nato, porque nasci no solo brasileiro. E os soles, nasci no solo da terra de Santos, a Veneza brasileira. E por ter nascido em Santos, eu sou brasileiro nato. Mas depois, de modo voluntário, eu adquiri a nacionalidade italiana. Mas não por um critério de solo, mas por um critério de sangue. Eu adquiri a nacionalidade italiana. E ao adquirir a nacionalidade italiana, eu, Pedro Lenza, virei italiano nato. Italiano nato porque transmitiu para mim a nacionalidade pelo sangue. Eu sou tão italiano como me fale alguém da Itália aí, o Baggio, que perdeu aquele pênalti, ou a Cicciolina. Eu sou tão italiano como o Baggio ou a Cicciolina, porque o reconhecimento da nacionalidade italiana para mim, pelo Estado italiano, se deu de modo originário. O que é nacionalidade originária? É aquela que você adquire com o nascimento. Eu sou italiano desde quando nasci por uma questão do sangue. O que o Estado italiano fez foi reconhecer a nacionalidade italiana. Então veja, Berlusconi, cuidado. Meus amigos, então eu não perdi a nacionalidade brasileira ao adquirir a italiana, porque adquiri e houve um reconhecimento do Estado italiano de que se trata de uma nacionalidade originária, a dupla nacionalidade, exatamente. Então veja, olha a primeira exceção. Perde a nacionalidade o brasileiro nato que adquirir outra, é o meu caso, salvo a de reconhecimento de nacionalidade originária pela lei estrangeira. O que é nacionalidade originária? Nacionalidade originária é aquela que se adquire com o nascimento.
quando eu nasci, houve o reconhecimento de nacionalidade originária. Então eu sou italiano originário, assim como sou brasileiro originário. E por isso que não perdi a brasileira. Agora eu vou contar uma historinha para você. O meu irmão, o Mário, eu tenho um irmão chamado Mário. Que Mário, professor? O Mário, o meu irmão, é médico e casou-se com a Marina. E o Mário tem a nacionalidade originária italiana por essa situação. Quando a Marina casou com ele, disse que queria adquirir a nacionalidade italiana. Eu falei para a Marina, mas você vai adquirir a nacionalidade italiana em razão do casamento com o Mário, porque a lei italiana permite. Sim, mas este reconhecimento, se você casou com o Mário, vai se dar pelo casamento com o Mário. E, portanto, se trata de uma nacionalidade secundária. Você vai perder a brasileira, cuidado, hein? Então, só o detalhe, a exceção é reconhecimento de nacionalidade originária. Primeira exceção que não perde a nacionalidade. Segunda exceção, vamos ler, 12, parágrafo 4º, inciso 2. Adquirir outra nacionalidade, salvo imposição de naturalização pela norma estrangeira ao brasileiro residente no estado estrangeiro como condição de permanência em seu território ou para o exercício de direitos civis. Isso é muito comum em jogador de futebol. O jogador de futebol, ele precisa, para continuar jogando naquele país, por uma imposição da lei estrangeira, adquirir a nacionalidade. Então ele não perde a nacionalidade. Só que o que aconteceu aqui? O que aconteceu foi que, segundo se sustentou no Supremo, a moça, ela não adquiriu a nacionalidade norte-americana para continuar vivendo, exercendo direitos e permanecer no Estado. Por que não era necessário isso? Porque ela já tinha o Green Card. E o Green Card já lhe dava tudo que a exceção da Constituição estabelece. Então ela não adquiriu a nacionalidade com o objetivo de permanência no território e exercício de direitos. Ela adquiriu a nacionalidade norte-americana, inclusive declarando que abria mão de nacionalidade de outro Estado. Isso fez com que o Estado brasileiro, por uma portaria do ministro da Justiça, declarasse a perda da nacionalidade dessa senhora. Então, no ato da decisão que envolveu a extradição dessa questão específica, do ponto de vista legal e do ponto de vista da realidade do direito brasileiro, a moça não era mais brasileira nata, porque o Estado brasileiro havia reconhecido a perda da nacionalidade por uma portaria do ministro da Justiça em razão de ter adquirido outra nacionalidade e não se enquadrar nas exceções do 12, parágrafo 4º, inciso 2, a linha B de bola. Tudo bem, minha galera? Tá tudo certo aí? Então, vocês entenderam bem o que está acontecendo? Então, cuidado com essa frase do Conjur de que a primeira turma autoriza a tradição de brasileiro nato. Então, se ficou confuso, deixa eu explicar melhor. De fato, o brasileiro nato perde a nacionalidade, o brasileiro nato que adquirir uma outra nacionalidade, em duas exceções. Primeira, nacionalidade originária, é o meu caso com a Itália. Segundo, adquiriu outra para exercer, para permanecer no território estrangeiro ou para exercer direito civil. Por que neste caso não é esta linha B? Porque o Green Card, segundo o Estado brasileiro, já lhe dava todas essas situações, permanência e exercício de direitos civis. Não estou falando de direito político, direitos civis. E por isso, esta situação, quando se julgou a extradição ontem, não se julgou a extradição de brasileiro nato, porque desde 2011 há uma portaria do Estado brasileiro dizendo que esta moça havia perdido a nacionalidade brasileira por ter adquirido outra nacionalidade. Entenderam? Então não se tratava de brasileiro nato, como se publicou no Conjur. É isso que eu não quero que vocês errem na prova. Tudo bem? Ela foi extraditada porque perdeu, exatamente, foi extraditada porque não era mais, nenhum brasileiro será extraditado, salvo o naturalizado. O brasileiro nato não pode ser extraditado, esta é a regra. Mas a moça, segundo o que se decidiu desde 2011, já não era mais brasileira porque havia adquirido outra nacionalidade, a dos Estados Unidos, e não se enquadrou nas exceções do 12, parágrafo 4º, inciso 2, a linha B. Por isso, tudo bem? Tudo certo?
Professor Ailton Zucchi está aí, meu amigo. Muito obrigado aí pela presença, honrando o nosso Periscope. Tivemos conversamos uma época para bolar projetos aí, foi uma correria. Eu acabei não conseguindo aí conversar direito, mas uma honra tê-lo aqui, viu, professor? Professor Zucchi, não sei se estou pronunciando certo o nome desse delegado que ajuda Ailton Zucchi, ajuda a galera do Brasil, delegado de polícia. Muito obrigado aí pela presença, viu, meu amigo? Vamos conversar, vamos voltar a falar sim. Beleza? Excelente explicação, tá tudo certo. Martinópolis presente, hoje foi rápido, tem um compromisso aqui, por isso queria só chamar a atenção de vocês. Vou explicar isso, vamos colocar isso na nova edição, vamos colocar assim, explicar direitinho. Decisão é de ontem, e por isso tem que estar super atualizado o livro. O livro tem que sair já com essa informação, explicando com muito cuidado para que ninguém possa errar, né? Mas que fique claro aí, né? Que o 551 ainda permanece. Nenhum brasileiro será extraditado, salvo naturalizado. O brasileiro nato não pode ser extraditado. E a gente já comenta isso, né, com muita clareza lá no nosso esquematizado, no capítulo 16. Vocês fiquem atentos a isso, né? A gente já desenvolve isso. Tá bom? Cadê a Manu? Manu tá numa festinha. E portanto não está por aqui. Quando sair o livro, trabalhando aí, estou tentando fechar para sair no final de abril. Fiquem atentos, né? A questão da pena, que pode explicar que pena de morte. Pena de morte. Opa, boa, pena de morte. O que se decidiu aqui, vamos pegar. Opa, isso é interessante. O Brasil jamais pode entregar alguém por meio de extradição, para que o país estrangeiro aplique uma pena que é proibida aqui. Existe um compromisso que deve ser feito de comutação da pena. E isto está em notícias do STF. Olha lá, na decisão da turma ficou ressalvado que o deferimento do pedido de extradição é condicionado ao compromisso formal de o país de destino não aplicar penas interditadas pelo direito brasileiro, em especial a prisão perpétua ou a pena de morte, bem como ficando a prisão restrita ao prazo máximo de 30 anos, como prevê o regramento brasileiro. Então, necessariamente, estamos diante aqui de comutação da pena. O meu amigo perguntando, é brasileiro nato? Vamos deixar claro, gente, no momento em que se decidiu a extradição, o que se entendeu é que esta pessoa não era mais brasileiro nato, porque o brasileiro nato não pode ser extraditado. A minha cunhada perdeu a nacionalidade brasileira? Não. Por minha orientação, ela não adquiriu a italiana, porque senão perderia a brasileira. Isso depende de um ato formal. Um ato formal, uma portaria do ministro da Justiça. E alguém teria que denunciar e abrir um procedimento, perceberam? Né? Então, gente, necessariamente tem que haver comutação de pena. Não pode entregar alguém para que se submeta a uma pena que é proibida pelo Estado brasileiro. Então vai haver um compromisso formal de aplicar pena de no máximo 30 anos de reclusão. Tudo bem? Pode ficar com duas nacionalidades natas. Eu sou um caso, um exemplo. Eu sou brasileiro nato e sou italiano nato. Agora, por que eu sou brasileiro nato e não perdi a minha nacionalidade? Porque eu adquiri a italiana, eu nasci no solo brasileiro, sou brasileiro nato, e ao adquirir a nacionalidade italiana, houve um reconhecimento pela Itália de nacionalidade originária e não secundária. O que é a nacionalidade originária? É aquela que se adquire com o nascimento, de modo involuntário. A nacionalidade originária, eu vou perguntar para vocês, meus amigos, vocês que estão me ouvindo aqui, nasceram no Brasil, na verdade, vocês quando nasceram no Brasil, vocês pediram para ser brasileiros natos? Não. Por terem nascido no solo brasileiro e não se enquadrar nas exceções do artigo 12, vocês são brasileiros natos, ius solis. A nacionalidade é involuntária. Mandou bem, hein, Hugo? Igor, mandou bem. Involuntária, exatamente. Originária, involuntária. O Estado lhe outorgou sem que você pedisse. Normalmente, países de imigração, como é o Brasil,
eles adotam o critério do solo para criar o povo, a nação brasileira. E países de emigração, como é o caso da Itália, em que muita gente saiu da Itália, para preservar a nacionalidade dos seus descendentes, mantém o critério do sangue. Entenderam bem? Então, países de emigração normalmente adotam também o critério do ius sanguinis. É por isso que a Itália me deu a nacionalidade italiana sem que eu perdesse a brasileira. Tá certo? Aí o ius sanguinis. Deu para entender, meus amigos? Né? Olha lá. A Olga disse que tem duas, a brasileira e a italiana. Agora a Olga, no caso lá do Mário, o meu irmão, quando a minha esposa quis, a esposa dele quis tirar a italiana, até perguntei para ela, mas para que você quer italiana? Sei lá, eu quero morar, mas daí não entendi porque ela queria italiana. Eu falei, você vai perder a brasileira, porque quando você adquirir a italiana pelo casamento e não pelo nascimento, como é o caso do Mário, é nacionalidade secundária ou adquirida, você perde a brasileira. Beleza? Beleza, Zuki? Muito obrigado, viu, amigo? Muito obrigado. Então a gente tem um caso de perda da brasileira por ter adquirido a italiana. Ela viraria italiana e perderia a brasileira. Depende de um ato formal. Tudo bem, gente? Olha lá, a Olga disse que o marido dela também não pode ser por mim para ter a italiana. Exatamente, Olga. Se o seu marido quiser ter a italiana, ele perde a brasileira. Tudo bem? Esta é a questão. Se perderia em razão, havendo o divórcio, ela perderia? A princípio, não. O que a gente tem que saber, gente, é que quando a gente fala de nacionalidade, a gente está diante de legislação do país estrangeiro. Então, eu digo assim, o que vai acontecer? Eu não sei porque eu não conheço a lei italiana. É a lei italiana que vai definir o procedimento, mas a lógica é que a dissolução do casamento não possa pôr fim a este reconhecimento, me parece. Mas teria que ver a legislação italiana. Esse é um tema muito interessante. Então é isso, gente. Parabéns pela interessante aula. Eu fiquei muito preocupado, gente, porque eu comecei a escutar besteiras aí, Twitter, pessoal falando um monte de besteira. E eu quis explicar o que está acontecendo, né? Como é que isso aconteceu. O brasileiro nato continua a regra do 551. Nenhum brasileiro será extraditado, salvo naturalizado. Tá bom? Apátrida é quem não tem pátria, também chamado de eimatros. Ele perdeu por uma questão do estado dele, e isso é condenado pela Declaração de Direitos Humanos, né? Por isso que há um incentivo, até do ponto de vista no plano internacional, de se concederem as nacionalidades, tá bom? Vocês gostaram aí, gente? Muito bom falar com vocês, a galera bombando aí à tarde, tamo juntos aí. E a gente vai falando, tá bom? Muito obrigado. E eu vou, quem sabe a gente volta aí para explicar mais o tema da nacionalidade. Eu quero ler um pouco mais esse assunto, porque quero colocar no livro. Mas vocês fiquem à vontade aí para apresentar qualquer sugestão. Manda sugestão, manda no e-mail. Se vocês entenderem que a nossa live foi por um caminho não muito correto, fiquem à vontade para criticar, porque o nosso esquematizado é feito em conjunto, vocês ajudam a atualizar. Então a gente lê um pouco, né? Discute. Quando eu abro uma live, só depois eu vou escrever. Depois que eu vi vocês falando, depois que alguém apresentou algum tema interessante, isso me fez já mudar algumas coisas que eu coloquei no livro, tá bom? 7 Lagoas na área, Democrático, Silva, Minas Gerais, obrigado. Amazonas, grande abraço pra galera da Amazonas, Rio de Janeiro, faca na caveira, vamos que vamos, vai para Curitiba, Recife, também Cuiabá presente, muito bom, Paraná, Alagoas, São Bernardo do Campo, Brasília, Pernambuco, Campo Grande, é isso, Maceió, Recife, Tocantins, Santa Catarina, Brasília, Floripa, Unai, Acre, São Paulo, 7 Lagoas, e amanhã, galera de Santos, vou estar na Católica às 9h20 da manhã, fiquem atentos aí, 9h20 da manhã estarei na Católica de Santos, com muitas novidades, quero sortear um monte de livro, então a galera que é de Santos, 9h20 da manhã, estarei lá na Católica de Santos. Forte abraço, amanhã de manhã, Aracaju, grande galera, Montes Claros, Rondônia na área, Amapá, Limoeiro do Norte tá na área, Santos, olha lá, Católica, olha lá, o Jorge tá aí, Jorjão, a gente se vê amanhã, meu amigo, Católica de Santos amanhã, 9h20, Piauí na área, Anópolis, é isso aí, galera, vamos que vamos, São Paulo, tomar vacina da febre amarela, como assim, como não tem...
né? Referência para mim. Que bom, viu, Ramon? Muito obrigado, viu, Ramon? Muito obrigado. Agora vamos partindo. A gente se vê. Obrigado. Até amanhã cedo. Jorge, a gente se vê. Obrigado, galera.